Salve, salve galera! Professor Valcir aqui para mais um vídeo. Dessa vez nós vamos resolver um problema ainda sobre o estudo de função exponencial, mas é um problema bastante recorrente que é sobre meias-vidas. Tá? Então vamos aqui fazer a leitura e vamos entender como que se resolve esse tipo de problema. Problemas que envolvem meias-vidas relacionadas a períodos de tempo podem ser estudados mediante leis de formação do tipo f de t igual a k, que multiplica a elevado a t minúsculo sobre t maiúsculo, tá? Onde f é a quantidade, né, que varia com o tempo. K é uma constante característica do fenômeno e esse t maiúsculo é o tempo de meia-vida do fenômeno. Se a meia-vida de um determinado medicamento é de 6 horas, qual é a expressão da função que determina a quantidade de medicamentos no organismo de um paciente T, né, T minúsculo, T horas depois de ele ter ingerido 120 miligramas desse medicamento? Então, tá vendo bastante dados, falou sobre meia-vida, então nós vamos entender. Primeira coisa que nós vamos já coletar aqui a informação, né, vamos só reescrever aqui a função. A função característica é do tipo f de t igual a k, deixa eu melhorar aqui um pouquinho, igual a k, que multiplica a elevado a tzinho, e aqui o t maiúsculo. Muito bem? Então, ele disse que esse f, né, que no caso aqui representa a função, ele representa a quantidade, né, ou seja, a quantidade de medicamento, nesse caso aqui, que vai estar no corpo da pessoa após um determinado tempo. Tá? K é a constante, e esse T maiúsculo é o tempo de meia-vida. De acordo com o enunciado, ele está dizendo que se a meia-vida de um determinado medicamento é de 6 horas, então ele já está falando para a gente que o valor desse T maiúsculo é 6 horas, né, que é o tempo dessa meia-vida. Qual é a expressão da função que determina a quantidade de medicamento no organismo de um paciente T horas depois dele ter ingerido 120 miligramas? Então, esse 120 miligramas seria o quê? A quantidade, né? Vou até escrever aqui, ó. Então, a quantidade de medicamento no caso. Então, a quantidade foi de 120 miligramas. E qual dessas letras aqui que representa a quantidade? Do enunciado, F é a quantidade. Então, eu posso dizer, né, que o F de T, ou seja, a quantidade de medicamento ingerida, foi de 120 miligramas. Então, estou só analisando o problema e colocando os dados. Como aqui esse 120 miligramas é um tipo de massa, né? Então, só para o problema ficar com a linguagem legal, ao invés de nós escrevermos f de função, nós poderíamos escrever da seguinte maneira, que a massa, né, que é a quantidade de medicamento, é então 120 miligramas. Só troquei a letra F pela letra M para indicar essa certa quantidade, que é um valor de massa. Muito bem, então o desafio para a gente aqui é o quê? O valor do T maiúsculo nós já temos que é 6, o valor do K nós não temos e o valor desse A também não temos. Então nós temos que encontrar essas duas letras, tá bom? Então como que nós vamos fazer aqui o estudo? Agora que vem a interpretação do problema. Veja bem, se ele está falando meia-vida, então o que é o significado de meia-vida? Meia-vida é o seguinte, quando passa o tempo da meia-vida, a quantidade de medicamento, a quantidade da substância presente, ela cai pela metade. Então, após 6 horas, né, então significa que vai ter a metade do medicamento que a pessoa ingeriu. Então, estou dizendo assim, que a massa após 6 horas, estou trocando o tempo t, né, por 6 horas. Após 6 horas, então o que acontece? Ao invés de ter 120 miligramas, que era o que a pessoa tinha ingerido, vai ter apenas a metade, 60 miligramas. Tá? Então é uma informação extra que a gente consegue, que às vezes não tem no problema, apenas interpretando. Nós também conseguimos a seguinte, qual é a massa lá no tempo zero? Né? Qual é a quantidade de miligramas que vai ter no tempo zero? O que é o tempo zero, pessoal? Tempo zero é exatamente o momento que a pessoa ingeriu. Tipo, não decorreu nada, não decorreu nem um segundo. Só ingeriu o medicamento, naquele mesmo momento, qual é a quantidade que tem no organismo dela.
Então, esse é o m de 0, ou seja, a quantidade original, que é de 120 miligramas, tá? Então, assim, nós vamos utilizar todas essas informações aqui, tá? Principalmente essas duas aqui, ó. E vamos fazer aqui algumas substituições e vamos ver o que acontece, tá? Então, primeiro, vamos aqui fazer a substituição do M0 para a gente ver o que acontece, né? M0 significa trocar o valor do T por zero e calcular. Só vou fazer aqui uma separação. Então, vamos lá. Vou fazer aqui de azul. Ó, a função original, nós trocamos a letra F por M. Então, vai ficar M de T igual a K vezes A elevado a Tzinho sobre Tzão. Então, M de T. Vamos lá. Vamos pegar aqui primeiro esta informação, tá? Então, M0, trocando o Tzinho por zero, é igual a K vezes A. Ó, o Tzinho é 0. O T maiúsculo, né, que é o Tzão, é 6, que é o meia-vida. Então, aqui que nós vamos ter? O M0, se nós olharmos aqui, o resultado dele tem que dar 120. Então, isso daqui tem que ser igual a 120 miligramas. Tá? Então, podemos até colocar aqui, ó, 120 miligramas. Então, vamos resolver isso. Ó, 0 dividido por 6 dá 0, né? Essa parte aqui, eu vou apontar com laser. Ó, 0 dividido por 6 dá 0. Então, fica A elevado a 0. Nós já sabemos as características do A, que ele não é um valor 0, né? Então, essa parte aqui vai dar 1. Até marcar aqui, ó. Isso vai para 1. Né? Que qualquer valor real elevado a 0 é 1. Então, a expressão que nós temos é a seguinte, que o valor de K se essa expressão ficou 1, né? Então K vezes 1 dá K, 120 miligramas. Muito bem, então esse é o valor do K. Lembre-se, a nossa meta é encontrar o valor do K e também encontrar o valor do A. Feito isso, problema finalizado. Agora, para encontrar o outro valor, nós vamos utilizar essa outra expressão aqui, ó, M de 6, né, que é após 6 horas, então a quantidade é metade devido o Tzão ser o meia-vida. Então, nós vamos ter a seguinte notação. Então, M de 6, tô aqui, ó, trocando agora o Tzinho por 6, é igual a K. Quanto vale o K? O K vale 120 miligramas. Então, vamos pôr aqui, ó, 120 miligramas, né? Vezes o A, que eu quero descobrir. O T é o tempo, nesse caso aqui, 6. 6 dividido pela meia-vida, que nós sabemos também que é 6. Tá? Então, vamos descobrir aqui quanto que vai dar agora. Tá? Isso tudo tem que ser igual a quantos? Ó, M6, no final das contas, tem que dar 60 miligramas. Então, isso tudo tem que ser igual a 60 miligramas. Tranquilo? 60 miligramas. Bom, então vamos aqui resolver. Ó, novamente nós temos uma divisão bacana aqui, ó. 6 dividido por 6 dá 1, né? Então fica A elevado a 1. Então, fica o próprio A. Então, a equação que nós temos é 120 miligramas vezes A, que é igual a 60 miligramas. Ó, podemos simplificar aqui essas unidades, né? Então, A, na verdade, vai ser o quê? 60 dividido por 120. Ou seja, simplificando aqui, né, dividindo por 60 em cima e embaixo, nós temos que o A vai ser exatamente 1 sobre 2. Né, fazendo aqui a simplificação. Então, uma vez que nós já temos agora o valor do A e nós temos também o valor de K, o problema já está finalizado. Ele pergunta qual que é a lei da função. A lei da função, vamos colocar aqui de vermelho. Então, vai ser M de T, que é igual a K, o nosso K é 120, vezes o A. O nosso A é 1 sobre 2, elevado a Tzinho, sobre 6. Porque 6 é a meia-vida. Ok? Então, espero que tenham gostado dessa nossa solução e até a próxima.